Será que um corpo define uma alma? Ou será o peso do olhar alheio mais esmagador do que qualquer quilo na balança? Para Amara Oliveira, arquivista digital na prestigiada Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, estas não eram questões filosóficas. Eram o ar que respirava, a sombra que a seguia pelas calçadas ensolaradas da cidade. Aos 35 anos, Amara era uma mulher negra e obesa. E no mundo polido e sussurrante da alta cultura e da herança histórica, ela era uma anomalia visível, uma nota dissonante numa sinfonia de elegância e contenção. O seu dia começou como tantos outros. O cheiro a café e a pastelaria flutuava pelo ar da manhã lisboeta enquanto ela subia a colina em direção aos jardins da fundação. Sentiu os olhares, alguns fugazes, outros descarados. Sentiu o espaço que as pessoas abriam à sua volta, como se a sua presença fosse uma intrusão física. Na Gulbenkian, o seu refúgio era o arquivo digital, um labirinto de servidores e ecrãs onde a sua mente analítica podia florescer, longe dos julgamentos silenciosos. O seu colega, Tiago Silva, um jovem de TI magro e perpetuamente ansioso, cumprimentou-a com o seu habitual misto de simpatia e desconforto. Bom dia, Amara. Tiveste um bom fim de semana? A hesitação era quase imperceptível, mas Amara conhecia bem. Era a mesma hesitação que ouvia na voz dos médicos, dos vendedores de roupa, até mesmo da sua própria família. Naquele dia, porém, a rotina foi quebrada pela visita de Afonso Henriques de Menezes. Herdeiro de uma fortuna antiga, patrono das artes e membro influente do conselho da fundação, Afonso era a antítese de Amara. Alto, branco, com o corpo esculpido de quem passa horas no ginásio e o cabelo loiro impecavelmente penteado, ele movia-se pelos corredores como se fossem sua propriedade. Passou pelo cubículo de Amara, o seu olhar varrendo-a de cima a baixo, um micro-sorriso nos lábios finos. Senhora Oliveira, disse ele, a voz suave como seda, mas com um fio de aço por baixo. Sempre diligente. A palavra diligente soou como um insulto, como se a sua dedicação fosse uma surpresa, vinda de alguém como ela. Amara apenas acenou, sentindo o rubor subir-lhe ao rosto. Não lhe passou despercebido o olhar de Afonso para a sua secretária, onde uma caixa de pastéis de nata, trazida por Tiago para celebrar o seu aniversário, repousava inocentemente. Horas mais tarde, o caos instalou-se. Um alerta de segurança ecoou pelos sistemas. Uma violação massiva de dados. Informações confidenciais sobre doadores, obras de arte de valor incalculável, planos de segurança, tudo comprometido. O pânico espalhou-se. E no centro do furacão estava o terminal de Amara. As provas digitais habilmente plantadas apontavam inequivocamente para ela. Em poucos minutos, a sala silenciosa do arquivo foi invadida por seguranças e pouco depois pela polícia judiciária. A inspetor Sofia Neves, uma mulher elegante na sua meia-idade, com um olhar penetrante e um fato impecável, liderava a equipa. O seu olhar para Amara era profissional, mas frio. Havia uma incredulidade mal disfarçada. Como poderia esta mulher ter orquestrado algo tão sofisticado? Mas as provas estavam lá. Amara Oliveira, disse a inspetor Neves, a voz firme, terá de nos acompanhar à sede. Amara sentiu o chão fugir-lhe. Olhou para os rostos à sua volta. O choque, a suspeita, a quase satisfação em alguns. Viu Afonso de Menezes ao fundo, observando a cena com uma calma olímpica, o mesmo micro-sorriso nos lábios. E naquele instante a sua mente analítica, a mesma que a tornara uma promessa na PJ, antes de o preconceito a ter empurrado para fora, começou a funcionar. As peças encaixaram-se. O olhar de Afonso, a visita inusitada, a natureza perfeita das provas. Isto não era um roubo de dados. Era uma armadilha. E ela era o alvo. Enquanto a inspetor Neves lhe dava as costas para falar com um agente, Amara tomou uma decisão. Não ia ser o bode expiatório. Não ia deixar que a subestimassem mais uma vez. Com uma rapidez que surpreendeu a si mesma e aos que a rodeavam, ela empurrou um carrinho de arquivos contra o agente mais próximo, criando um momento de confusão. Antes que alguém pudesse reagir, ela correu. Não com a graça de uma gazela, mas com a força determinada de um búfalo, em direção a uma saída de emergência que conhecia bem, uma que levava aos labirínticos jardins traseiros da fundação. O som dos gritos e dos passos apressados ecoava atrás dela. A caçada tinha começado. Mas quem era, afinal, o caçador e quem era a presa? Amara mergulhou na vegetação luxuriante dos jardins da Gulbenkian, o coração a martelar no peito, não apenas pelo esforço, mas pela adrenalina fria da sobrevivência. O seu corpo, tantas vezes motivo de escárnio e subestimação, movia-se com uma finalidade que surpreenderia os seus perseguidores.
Ela não era rápida, mas conhecia cada recanto, cada sombra, cada atalho daqueles jardins como as linhas da sua mão. Era o seu território, o único lugar onde a sua presença massiva se podia dissolver na paisagem. Atrás dela ouvia os sons da perseguição, rádios a crepitar, ordens gritadas. Sabia que tinha pouco tempo. A sua formação na PJ, embora adormecida, despertava. Pensar, analisar, antecipar. Afonso não era estúpido. Ele teria previsto uma fuga. Precisava de sair dali, de desaparecer na vastidão de Lisboa antes que o cerco se fechasse. Usando um portão de serviço escondido, Amara saiu para as ruas movimentadas. Puxou o capuz do casaco, tentando misturar-se na multidão. A ironia não lhe escapou. Durante anos sentira-se invisível e, ao mesmo tempo, demasiado visível. Agora, precisava dessa invisibilidade mais do que nunca. Caminhou a passo rápido, mas não a correr, em direção à estação de metro mais próxima, o seu cérebro a processar as informações. Por que ela? A incriminação era demasiado elaborada para ser aleatória. Tinha de ser Afonso. Mas qual era o seu objetivo? Humilhá-la? Destruí-la? Ou era algo mais sinistro? A menção ao clube secreto que vislumbrara num e-mail encriptado semanas antes voltou-lhe à mente. Seria ela apenas um peão num jogo cruel? Precisava de ajuda. Precisava de alguém que pudesse aceder a sistemas, que pudesse contornar a rede que Afonso certamente teceria à sua volta. Só havia uma pessoa, Tiago. Mas como contactá-lo sem ser rastreada? Lembrou-se de um velho café com Wi-Fi público e computadores antigos perto do Saldanha, um daqueles lugares esquecidos pelo tempo. A viagem de metro foi um exercício de controlo. Sentiu os olhares como sempre, mas agora cada olhar parecia conter suspeita. Será que a sua fotografia já estava nos noticiários? Manteve a cabeça baixa, a respiração controlada. No café, pagou em dinheiro e sentou-se num canto escuro. Usando um e-mail anônimo e uma rede VPN improvisada, enviou uma mensagem curta e encriptada a Tiago. Preciso de ajuda. Código 9. Não confies em ninguém. Código 9 era uma piada interna entre eles, referindo-se a uma situação de catástrofe informática total. Ele saberia que era sério. Enquanto esperava, começou a sua própria investigação. Usando as técnicas que aprendera na PJ, começou a vasculhar a rede em busca de informações sobre Afonso Henriques de Menezes e a sua fundação. O que encontrou foi perturbador. Rumores de festas extravagantes, negócios obscuros e sussurros sobre um círculo íntimo com gostos peculiares e um desprezo profundo por aqueles que consideravam inferiores. A resposta de Tiago chegou, hesitante, mas presente. Onde? Como? Amara marcou um encontro num local improvável. A Feira da Ladra, no dia seguinte, no meio da confusão de turistas e vendedores. Era arriscado, mas a multidão oferecia anonimato. Entretanto, Afonso não estava parado. Usando a sua vasta rede de contactos e tecnologia de ponta, ele seguia os passos de Amara. Não era apenas a polícia que a procurava. Afonso tinha os seus próprios agentes, homens discretos e eficientes que se moviam pelas sombras. Ele não a queria presa. Queria-a encurralada, quebrada. A ideia de esta mulher, que ele considerava uma aberração, o desafiar era simultaneamente irritante e excitante. Ele aumentou a pressão, divulgando a sua fotografia para os média, pintando-a como uma criminosa perigosa e instável. Amara sentiu o cerco apertar-se. Passou a noite num abrigo improvisado, num prédio abandonado perto do Tejo, o frio úmido a entrar-lhe pelos ossos. A dúvida, a velha inimiga, tentou assaltá-la. Seria capaz? Estaria ela a ser paranoica? Mas o rosto sorridente de Afonso na Gulbenkian dissipava qualquer incerteza. Isto era real, e ela tinha de lutar. No dia seguinte, na Feira da Ladra, encontrou Tiago. Ele estava pálido e assustado, mas entregou-lhe um pequeno dispositivo, um telemóvel seguro e um mini portátil com acesso a ferramentas de hacking. Amara, isto é uma loucura, sussurrou ele. Eles dizem que tu... Eu sei o que eles dizem, Tiago, interrompeu Amara, a voz baixa, mas firme. Mas não é verdade. Fui tramada, e preciso que me ajudes a provar isso. Preciso que acedas aos servidores da Fundação, que procures por qualquer coisa fora do comum, qualquer coisa ligada a Afonso nos dias antes da violação. Tiago hesitou, mas depois viu a determinação nos olhos de Amara, uma força que ele nunca tinha percebido por trás da sua aparência. Ok, disse ele. Ok, vou tentar, mas tens de ter cuidado. Eles estão a procurar-te por todo o lado. Enquanto Tiago trabalhava nos bastidores, Amara continuava a sua dança perigosa pelas ruas de Lisboa. Ela usava a sua invisibilidade a seu favor. As pessoas não esperavam que uma mulher como ela fosse ágil ou inteligente.
Ela ouvia conversas, observava padrões, movendo-se pelos bairros antigos, usando a sua memória da cidade como um mapa tático. Começou a perceber que não era apenas a polícia. Havia outros homens a segui-la, homens que não pareciam polícias. Os homens de Afonso, o clube. Uma noite, enquanto tentava aceder a uma rede Wi-Fi numa estação de comboios, sentiu que estava a ser observada. 2 homens aproximaram-se, discretos, mas ameaçadores. Amara não esperou. Entrou num comboio suburbano que estava prestes a partir, misturando-se com os passageiros da hora de ponta. Os homens seguiram-na. Uma perseguição tensa começou dentro do comboio em movimento. Amara usou o seu tamanho não como uma desvantagem, mas como um ariete, abrindo caminho pela multidão, bloqueando passagens. Numa curva apertada, quando os homens foram momentaneamente desequilibrados, ela saltou do comboio na estação seguinte, as portas a fecharem-se atrás dela. Escapara por pouco. Tiago enviou uma mensagem. Encontrei algo, encriptação pesada. Mas parece uma lista. Nomes e datas e observações. Coisas horríveis sobre pessoas. Pessoas como tu, Amara. Pessoas que eles consideram descartáveis. O coração de Amara gelou. O clube era real. E era pior do que imaginara. Ela era a próxima da lista, o próximo troféu na sua caçada doentia. Entretanto, a Inspector Neves também começava a ter dúvidas. A forma como Amara escapara, a natureza demasiado perfeita das provas, e agora os relatos de homens suspeitos a rondar locais ligados a Amara, algo não batia certo. E havia a atitude de Afonso de Menezes, demasiado calmo, demasiado colaborante, quase demasiado satisfeito. Neves era uma polícia experiente. O seu instinto dizia-lhe que havia mais nesta história. Decidiu investigar Afonso discretamente. Amara sabia que precisava de uma prova definitiva. Tiago descobrira a localização do próximo evento do clube, um armazém abandonado na margem sul perto do Barreiro. Seria nessa noite. Era a sua oportunidade de apanhar Afonso em flagrante, mas era também a armadilha mais perigosa de todas. Ela contactou Tiago. Preciso que me ajudes a virar o jogo e preciso que envies uma mensagem anónima à Inspector Neves. Diz-lhe onde eu vou estar. Diz-lhe para vir preparada. Era um risco calculado. Confiar na polícia era arriscado, mas ir sozinha era suicídio. Ela tinha de acreditar que a verdade, e talvez a sua própria resiliência, pudessem começar a quebrar as barreiras do preconceito, mesmo dentro da força policial. Com o plano traçado, Amara atravessou o Tejo em direção ao seu confronto final, o peso do seu corpo e o peso do mundo nos seus ombros, mas com uma chama de desafio a arder nos seus olhos. O armazém abandonado erguia-se como um esqueleto enferrujado contra o céu noturno, a brisa salgada do Tejo a assobiar através das janelas partidas. O cheiro a mofo, ferrugem e água estagnada pairava no ar. Era o cenário perfeito para a depravação que Afonso e o seu clube planeavam. Mas Amara chegara primeiro. Movendo-se com um silêncio surpreendente, ela explorou o vasto espaço, a sua mente a mapear cada viga, cada pilha de detritos, cada sombra. Com a ajuda remota de Tiago, ela acedeu ao rudimentar sistema de segurança do local, manipulando as poucas câmaras funcionais e preparando pequenas armadilhas tecnológicas. Loops de vídeo, interferências de áudio, portas controladas remotamente. Não era uma fortaleza, mas era o seu campo de batalha. E ela ia usar cada centímetro a seu favor. Escondida nas vigas superiores, viu-os chegar. Afonso, impecável como sempre, acompanhado por 3 outros homens, todos com o mesmo ar de privilégio e crueldade. Traziam equipamento, cordas, câmaras e algo que parecia uma jaula. O estômago de Amara revirou-se. Eles não a iam apenas apanhar, iam humilhá-la, registar tudo para o seu prazer doentio. Ela deve estar a chegar, disse Afonso, a voz a ecoar no espaço cavernoso. A nossa espécime teimosa. Mal posso esperar para ver o olhar nos seus olhos quando perceber que não há escapatória. Amara respirou fundo, controlando a raiva e o medo. Era agora. Ativou a primeira distração, um som agudo vindo do outro lado do armazém. Os homens viraram-se, sobressaltados. Afonso fez um gesto impaciente a 2 deles. Vão ver o que é, e tragam-na. Enquanto os 2 homens se afastavam, Amara desceu silenciosamente e aproximou-se do terceiro, que ficara de guarda perto da entrada. Ele só a viu quando já era tarde demais. Amara não era uma lutadora treinada como a comandante Collie da história que a inspirara, mas anos a carregar o seu corpo deram-lhe uma força central e um centro de gravidade que muitos subestimavam. Usou o seu peso e o elemento surpresa, derrubando o homem com um golpe certeiro num ponto de pressão que aprendera nos seus tempos de PJ. Ele caiu sem um som. Um a menos.
Os outros dois voltaram, frustrados. Não há nada, Afonso. Deve ter sido um rato. Afonso franziu o sobrolho. Onde está o Vítor? Foi então que Amara se revelou saindo das sombras, não como uma presa assustada, mas como uma presença sólida e desafiadora. Ele está indisposto, disse ela, a voz calma, mas a ressoar com uma autoridade inesperada. O choque nos rostos dos homens foi quase cômico. Depois, deu lugar à raiva. Apanhe-na, gritou Afonso. Começou um jogo perigoso de gato e rato. Amara usou seu conhecimento do espaço, aparecendo e desaparecendo, usando as armadilhas de Tiago para o separar e confundir. Um dos homens ficou preso numa sala trancada remotamente. O outro tropeçou num cabo que ela estendera, caindo e batendo com a cabeça. Restava Afonso. Ele estava furioso, a sua máscara de sofisticação a estalar, revelando a fealdade por baixo. Sua vaca gorda e imunda. Achas que podes brincar comigo? Ele sacou de uma arma, não uma pistola, mas um taser de alta voltagem. Amara sabia que não podia enfrentá-lo diretamente. Ela atraiu-o para uma zona onde tinha preparado a sua principal armadilha, uma grande rede de carga suspensa. Quando Afonso passou por baixo, ela cortou a corda. A rede caiu, envolvendo-o. Ele lutou, gritando obscenidades, mas estava preso. Foi então que Amara se aproximou, o telemóvel de Tiago na mão, a gravar tudo. Quem é o espécime agora, Afonso? Perguntou ela, a voz fria. Quem está preso na jaula? Afonso congelou, vendo a câmara. Não te atrevas. Atrevo-me, disse Amara. Atrevo-me a mostrar ao mundo quem tu és, o que tu e os teus amigos fazem. Atrevo-me a sobreviver. Atrevo-me a ser quem sou, apesar de pessoas como tu. E ela começou a interrogá-lo, a sua voz calma e incisiva, fazendo-o admitir, na sua raiva e frustração, a natureza do clube, o seu desprezo, os seus crimes. Foi nesse momento que as luzes das sirenes inundaram o armazém. A Inspector Neves e a sua equipa entraram, armas em punho. Tinham recebido a dica anónima e, baseados nas suas próprias suspeitas crescentes, decidiram agir. Encontraram uma cena que nunca esqueceriam. Afonso Henriques de Menezes, o pilar da sociedade, preso numa rede como um animal, a gritar insultos. E Amara Oliveira, a mulher que tinham caçado, de pé sobre ele, não como uma criminosa, mas como uma juíza. A Inspector Neves olhou para Amara, depois para Afonso e finalmente para o telemóvel que gravava tudo. Havia um novo respeito nos seus olhos, um reconhecimento tardio, mas genuíno. Senhora Oliveira, disse ela, a voz formal, mas o tom diferente. Parece que lhe devemos um pedido de desculpas e um agradecimento. Afonso e os seus cúmplices foram levados sob custódia, as suas caras de choque e incredulidade iluminadas pelos flashes das câmaras. A polícia tinha acidentalmente alertado a imprensa. A gravação de Amara tornou-se a prova central. Semanas mais tarde, a poeira começava a assentar. O escândalo do clube abalou Lisboa. Afonso Henriques de Menezes e os seus amigos enfrentavam acusações graves. Amara fora completamente ilibada. Voltara ao seu trabalho na fundação, mas algo mudara. Os olhares ainda existiam, mas agora continham uma mistura de curiosidade, talvez até admiração relutante. Tiago tornara-se um amigo leal, a sua camaradagem agora livre de qualquer vestígio de condescendência. A Inspector Neves visitou-a uma última vez. Fez um bom trabalho, Amara. Se alguma vez pensar em voltar... Ela deixou a frase em aberto. Amara sorriu, um sorriso genuíno e cansado. Obrigado, Inspector. Mas acho que o meu lugar é aqui, por agora. O seu lugar era ali, no seu arquivo, na sua cidade. Ela não se tornara outra pessoa. Continuava a ser Amara Oliveira, uma mulher negra, obesa, inteligente e forte. A diferença era que agora ela sabia, e o mundo também, que o seu valor não era medido pela fita métrica ou pela tonalidade da sua pele, mas pela força da sua mente e pela resiliência do seu espírito. A caçada terminara, mas a sua jornada, a verdadeira jornada de aceitação e afirmação, estava apenas a começar. E pela primeira vez ela sentia que podia caminhar pelas ruas de Lisboa, de cabeça erguida, sem sentir o peso esmagador do olhar alheio, porque ela sobrevivera, e ao fazê-lo provara que era muito mais do que aquilo que os outros viam. Era simplesmente Amara.